que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Quando as coisas estão ao alcance do homem, por exemplo, o poder. Quando o poder está ao alcance do homem, o homem usa para impor a sua vontade. Homens que são investidos de poder, que têm poder, que receberam poder, autoridade, o homem usa para impor a sua vontade. Quando as coisas estão ao alcance também do homem, assim, referente à riqueza, aí é o esforço de tornar-se feliz sem Deus. Tem muitas pessoas que possuem riqueza, alcançou riqueza, e aí as pessoas, então, na maioria das vezes, se esforçam, querem ser felizes sem Deus. Quando o homem alcança a sabedoria, não a de Deus, a do céu, a divina, eu estou falando da sabedoria da terra, a sabedoria humana, o homem usa, muitas das vezes, para excluir Deus da criação. Por exemplo, quando o homem chega na mão dele a força, o homem passa a adquirir força. Eu não estou falando de força física, eu estou falando de condições, de capacidade, de realização. Então o homem usa essa força para agir independente de Deus. O homem tem saúde, o homem tem energia, então muitas das vezes ele usa essa força que ele tem para agir, para viver, independente de Deus. Muitos fazem isso. Quando o homem adquire honra, às vezes de maneira errada, às vezes de maneira certa, mas quando o homem adquire honra, muitos usam esta honra que adquirem para elevar-se, para promover-se. Muitas das vezes, quando o homem adquire glória, ele luta, ele busca, ele conquista a glória. Então o homem, muitas das vezes também usa esta glória pessoal que ele adquiriu, ele usa para para se desenvolver. Quando o homem adquire a bênção, quando o homem recebe a bênção, então na maioria das vezes, muitos usam apenas para benefício próprio. E eu li o versículo 12 aqui, da carta, do livro de Apocalipse capítulo 5, os seres celestiais lá nos céus diziam: digno é o Cordeiro de que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graça. Ou seja, somente o Senhor Jesus Cristo é digno, é capaz, é poderoso para receber em suas mãos todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todas as ações de graça. Ele sabe, melhor do que qualquer pessoa, como usar o poder, como usar a riqueza, como usar a sabedoria, como usar a força, a honra, a glória e a bênção. Quero deixar para a tua meditação também livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11 e o versículo 12. Guarda, que houve de noite? Versículo 12. Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, veja, antes da noite da destruição de Sodoma e Gomorra,
e daquelas outras duas cidades da Campina, Admá e Zeboim, veio a manhã da libertação daqueles aos quais o Senhor quis salvar. A esposa de Ló e as duas filhas, os dois anjos, pegaram nas mãos deles e a ordem foi dada: vamos caminhar para frente, rápido, fugir deste lugar e não olhar para trás. A destruição seria à noite. Seria terrível. Com fogo e enxofre o Senhor ia destruir tudo. Mas naquela manhãzinha, bem cedo, os anjos disseram para aqueles quatro, as duas filhas, a esposa e Ló: vamos logo, vamos apressar-nos, vamos sair rápido deste lugar, porque o Senhor vai destruir este lugar. Assim também será na vinda do Senhor Jesus, arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, antes que venha, que se inicie a noite da grande tribulação que vai vir sobre toda a face da terra. Eu vou deixar aqui para você consultar, meditar depois com calma na sua Bíblia, algumas passagens para você meditar na palavra de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, você pode ler o versículo 28, 29 e 30. Gênesis, você faça a leitura em Gênesis, capítulo 13, verso 13. Ainda em Gênesis, no capítulo 18, você leia o versículo 20. Gênesis, você ainda leia no capítulo 19, o verso 13 e o verso 17. Depois você vai até a carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 3. Ainda em Hebreus, capítulo 12, o verso 25. E na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 18. Aí você vai ter uma ampla visão, você vai ter aqui o melhor entendimento sobre Isaías 21, 11 e 12. Eu estava me lembrando agora e vou deixar aqui para você meditar. Isso também é muito importante. Em uma igreja na Suíça, tem um letreiro, assim, próximo à porta da igreja, tem um letreiro que está escrito assim: compreenda bem o valor das palavras. Dessas palavras aqui, ó: Deus, momento e eternidade. Deus, momento e eternidade. 3 palavras. Aí lá no letreiro está escrito assim: um Deus que te vê, um momento que foge de ti, uma eternidade que te aguarda. E ainda está escrito lá no letreiro: um Deus a quem serves tão mal, um momento que tiras pouco proveito e uma eternidade que arriscas sem refletir no que fazes. É coisa muito séria falar sobre a eternidade. E as pessoas partem deste mundo para a eternidade com todas as idades. Pessoas jovens, recém-nascidos, pessoas de idade. Eu vou deixar aqui para você o seguinte: 25% das pessoas no mundo morrem antes de completarem 7 anos de idade. 50% das pessoas morrem no mundo antes de completar 17 anos. Uma em cada 100 pessoas no mundo chegam aos 60 anos. Uma em 100 pessoas, 1%. Agora, uma em cada 500 pessoas, apenas uma em cada 500 pessoas chega aos 80 anos de idade. Nós precisamos refletir sobre isso. As pessoas que vivem aqui no mundo cometem todos os tipos de pecados, todos os tipos de desvios, todos os tipos de coisas que Deus se aborrece, que Deus não se agrada. Existem 7 pecados modernos que hoje
se pratica no mundo. O primeiro pecado moderno é a política sem princípios. O segundo pecado moderno, hoje, que se pratica muito, são prazeres sem consciência. O terceiro pecado muito praticado hoje é a riqueza sem um trabalho. O quarto é conhecimento sem ter um caráter. O quinto é um trabalho feito com imoralidade. O sexto pecado moderno dos 7 aqui é a ciência sem a humanidade. E o sétimo é muito sério também, desses 7 pecados modernos. É a adoração sem sacrifício. As pessoas apenas são religiosos, formalistas e não oferecem a Deus os seus corpos em sacrifício vivo, útil e agradável a Deus, que é um culto racional. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Medite em Apocalipse 5:12, Isaías 21, 11, 12, os versículos que passei para você aqui em Lucas, em Gênesis, em Hebreus, segunda carta de Pedro, nessa estatística, né, das pessoas que morrem no mundo, e sobre esses 7 pecados modernos. Que o Senhor te abençoe muito a sua vida, que o Senhor te guarde, te prospere, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, se inscreva, faça isso, comunique com outras pessoas, compartilhe, vamos difundir a palavra de Deus, vamos abençoar outras vidas. Fica na paz do Senhor. Amém. Amém.